Oi, eu sou a Gabriela, eu sou do grupo da Camila e da Juliana. Nós vamos falar sobre o ponto 6, que é sobre a reforma tributária com foco no imposto sobre propriedade. Atualmente no Brasil, eu vou falar rapidamente sobre os impostos, depois a Camila vai falar sobre a reforma e a Juliana vai fazer uma análise crítica em relação à reforma. Então, constitucionalmente, nós temos 4 impostos que diz respeito à propriedade do patrimônio, que é o IPTU, o IPVA, o ITR e o IGF, que ainda não, que é Imposto sobre Grandes Fortunas, que ainda não está regulamentado, que depende de uma lei específica. O ITR, ele é o Imposto Territorial Rural, ele é de competência federal e o produto, a arrecadação desse imposto, ele deve ser igualmente dividido entre os municípios que têm propriedade do bem. O tributo ele tem caráter extra fiscal, que ele serve para estimular a função social da propriedade. A alíquota ela varia de acordo com a área da propriedade e o grau da sua utilização. Ele é ao contrário do IPTU, que o IPTU quem lança são as prefeituras. O ITR é o proprietário da propriedade que vai dizer o valor, que vai declarar o valor dele, cabe ao Poder Executivo fiscalizar se é verdadeiro ou não esse valor. O IPTU, ele é formado pelo imposto predial e o imposto territorial urbano. O imposto predial é sobre o imposto que é cobrado sobre os imóveis construídos, que é a parte do terreno que é habilitada para construção ou que tem alguma construção. Já o imposto territorial urbano, ele é cobrado sobre os terrenos não edificados, que diz respeito ao excesso de área que tem ou algum terreno com obra paralisada ou edificação condenada. Em regra, o imposto predial ele é o inferior ao territorial, para poder estimular dessa forma a utilização efetiva do terreno, sempre respeitando o fim social da propriedade. Ele é de competência municipal e ele deve ser totalmente integrado às contas do município onde se encontra o imóvel. A Câmara de Vereadores ainda ela pode instituir sobre isenções, multas, obrigações, data e forma de pagamento desse imposto. O fato gerador de todos esses impostos é ser proprietário, ter o domínio útil ou a posse do bem por natureza ou a cessão física. Nesse caso, tem que ser no município, área urbana, e o ITR é a área rural. As principais características é que ele não é vinculado e a fiscalidade, ou seja, ele pode ser utilizado nas mais diversas atividades do município, não necessariamente atividades relacionadas ao interesse do proprietário do bem, do imóvel, e a principal função do IPTU é de arrecadação. Então, por isso que ele é considerado um imposto fiscal. E também tem um caráter extra fiscal, que é estimular a função social da propriedade. É um imposto real, porque ele é cobrado sobre a coisa, então ele é vinculado ao imóvel e não ao proprietário possuidor do imóvel, e ele é progressivo. Aí a progressividade, ela pode ser em razão do valor do imóvel ou em razão da função social que esse imóvel tem. E o IPVA, que é sobre o imposto sobre veículos automotores, que é de competência estadual ou distrital, de acordo com o local que esse veículo está matriculado, e a alíquota é determinada pelo governo estadual, com base, cada estado tem o seu critério. Então, mas pelo menos tem que ser obedecido os parâmetros do Senado Federal. E a Constituição, ela permitiu que tivessem alíquotas diferentes por tipo de veículo e utilização.
eu vou falar um pouquinho sobre o sistema tributário brasileiro. O sistema tributário brasileiro, os impostos eles pode ser aplicados então em três instâncias, que são os impostos que incidem sobre o consumo, sobre a renda e sobre a propriedade. E é sobre o consumo que incide a maior quantidade de impostos, ele tem uma complexibilidade maior, e esses tributos, eles são coletados a partir de bens e serviços, que são chamados de impostos indiretos, e que são o ponto principal da reforma tributária. A reforma tributária ela é vista pelo governo como uma prioridade a fim de que se haja uma recuperação na economia. A reforma tributária ela tá sendo discutida tanto na Câmara dos Deputados, através da PEC 45 de 2019, quanto no Senado, pela PEC 110 também do ano de 2019. Porém, as propostas, elas são diferentes, ela tem um texto diferente, embora ambas elas propõem simplificar a cobrança de tributos e a unificação de vários impostos. A carga tributária, ela seria mantida na reforma, o que muda seria a forma de cobrança. Vez do imposto incidir sobre a produção, ele passaria a incidir sobre o consumo, além da redistribuição dos recursos arrecadados. O texto, então, que tramita na Câmara, a PEC 45, abrange 5 tributos que seriam transformados em um único. Então, ela busca substituir 5 tributos por um único. Quais seriam os 5 impostos a serem substituídos? É o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS. Ele seria substituído, então, pelo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. A base de cálculo ele seria uniforme em todo o país, porém os entes federativos eles têm autonomia para fixar as alíquotas. E com isso, o valor da alíquota final seria a soma da alíquota federal, da alíquota estadual e municipal, por essa autonomia que há entre os entes. A proposta ela prevê a criação de um imposto seletivo federal para incidir sobre bens e serviços específicos, no qual se pretende diminuir o consumo, como é o caso dos cigarros e das bebidas alcoólicas. Já o texto a PEC que tramita no Senado, ela propõe substituir então 9 tributos, que é o IPI, o IOF, o PIS, o PASEF, o COFINS, o CID combustíveis, o salário educação, o ICMS e o ISS, por um único imposto estadual, então, que seria o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Além, então, de criar um imposto sobre bens e serviços específicos, que seria um imposto seletivo, de competência daí federal, que incidiria sobre os itens como petróleo e derivados, combustíveis e lubrificantes, cigarros, energias elétricas e serviços de telecomunicação. Além disso, a PEC ela prevê então que o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, passa também a incidir sobre aeronaves e embarcações. Só que esse entendimento essa questão na PEC, ela vai contra ao entendimento firmado já pelo STF em jurisprudência, no qual entende-se, então, que não incide o imposto de propriedade de veículos automotores, o IPVA, sobre as aeronaves e as embarcações. Então, agora as gurias vão apresentar as demais partes. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o modelo de Land Value Taxation, ou o modelo de tributação do valor da terra. Esse modelo ele foi originalmente proposto em 1879 pelo norte-americano Henry George e conquistou o apoio de diversos economistas como Adam Smith, o Joseph Schumpeter e até mesmo de Milton Friedman.
Bom, enquanto os demais tributos eles incidem sobre elementos que são relacionados ao investimento produtivo, o imposto fundiário ele incide basicamente sobre a renda da terra, que se origina de diversos investimentos da sociedade como um todo, em que tem um impacto extrafiscal muito positivo, porque ele induz ao uso produtivo desses bens. Além disso, o valor da terra ele decorre de investimentos públicos e de regras de uso que definem como deve ser feito o aproveitamento da propriedade. Por essa razão, essa tributação representa uma forma de recuperação da valorização imobiliária gerada pelos investimentos públicos. É importante observar que a tributação em questão ela já incorpora na sua base de cálculo os fatores da justiça tributária. Isso porque os imóveis de maior valor, ou seja, aqueles imóveis que são mais bem localizados, que possuem uma melhor infraestrutura, eles já serão automaticamente mais tributados, porque esses elementos eles acabam afetando diretamente o valor da terra. Esse fato ele contribui para simplificar o sistema tributário, na medida em que ele torna desnecessário a questão de diferenciação de alíquotas. Ele sugere a criação de uma alíquota única para todos os imóveis, que seja suficientemente alta para desestimular a manutenção de propriedades ociosas, que é um grande problema que nós temos hoje no Brasil. Em termos de Brasil, se falando de tributação imobiliária, ela é realizada por meio de 2 impostos, o ITR e o IPTU. Nesse sentido, a reforma tributária ela nos traz uma oportunidade única para a adoção desse modelo de valoração da terra. Dessa forma, o que se sugere aqui é a unificação desses 2 tributos existentes, do ITR e do IPTU, e a criação de um tributo único, o Imposto sobre a Propriedade Territorial, o IT, que seria de responsabilidade dos municípios e incidiria exclusivamente sobre os terrenos. Bom, a exemplo do ITR, o IT ele incidiria sobre o valor da terra crua, iria se excluir qualquer investimento realizado pelo proprietário. A receita proveniente dos imóveis rurais, que é insignificante para a União, ela iria representar um importante reforço para as finanças locais, além de desestimular a ampliação excessiva da zona urbana pelo município e as constantes disputas judiciais envolvendo a questão de se o imóvel é urbano ou se o imóvel é rural. A desoneração ou a redução das alíquotas incidentes sobre as edificações urbanas representaria também um estímulo à ocupação eficiente do solo urbano, tendo em vista que essa desoneração ela iria implicar na redução da atual base tributária do IPTU, seria necessário aumentar as alíquotas aplicadas sobre o valor da terra, a fim de que as receitas dos municípios não sejam impactadas de forma negativa com essa mudança. Com isso, o que iria ocorrer era o deslocamento da carga tributária dos proprietários dos imóveis edificados para os proprietários de imóveis não edificados, atacando mais uma vez aquela questão, da propriedade ociosa. Levando em consideração que a terra ela é um bem de oferta inelástica, a tributação incide inteiramente sobre o proprietário e não é repassada aos adquirentes. Dessa forma, quando se elevasse a carga tributária, se resultaria na redução dos preços dos terrenos, favorecendo que aqueles empreendedores interessados comprassem os terrenos e logo já edificassem, já construíssem sobre esses terrenos. Com isso, a tendência seria haver um aumento na oferta de unidades edificadas, contribuindo para a redução dos preços da compra e da locação no mercado formal e também contribuindo para a redução do déficit habitacional e da ocupação irregular do solo. Quando se trata da base de cálculo desse novo imposto, caberia então à lei complementar definir como se iria aferir essa base, que poderia ser declarada pelo contribuinte, assim como já ocorre no ITR, ou avaliada pelo poder público, como já ocorre no IPTU. Caso essa lei complementar ela admitisse a autodeclaração, é muito importante que essa lei trouxesse, então, a possibilidade de contestação por parte do município, mediante a elaboração de um laudo por algum profissional habilitado na área. O sistema de autodeclaração ele é muito importante, porque ele iria contribuir também para viabilizar a cobrança do tributo em pequenos municípios, que não têm aquela estrutura administrativa capaz de elaborar uma planta genérica de valores. Dessa forma, a gente pode ver que essa reforma tributária, se utilizando deste modelo, seria muito interessante para o nosso sistema tributário, uma vez que iria simplificar muito o sistema e iria atacar esse grande problema no Brasil,
que é a questão das propriedades ociosas. Era isso.